podcast de hoje, o lado sinistro da magia. Para falar sobre isso, a gente trouxe novamente a nossa especialista, a Ana Lúcia Novaes. Boa noite, Ana. Boa noite. E a gente vai falar com ela sobre um tema muito sinistro, que é o lado sombrio da magia. E nesse nosso bate-papo, a Ana vai falar com a gente como a menção aos termos demônio, diabo, Satanás, e de onde vêm essas coisas, e a gente encontrou origens disso aí na Bíblia. É isso, Ana? Exatamente. Na Cabala judaica também, né? Sim. E também tem vertentes dessas coisas nos... Como que era? Luciferianos. Nos luciferianos e nos satanistas. E nos Meu satanistas. Deus, Ana. Aí é que a magia luciferiana e a magia satanista. Ana, eu tô até com medo hoje aqui. Não precisa ter medo. Tem é importante a gente saber a magia que existem essas goetia. coisas. E olha que interessante, né? Não é a bruxaria que é sombria, mas a magia. Exato. Vamos falar um pouco daqui a pouquinho sobre qual a diferença de magia e... Qual a diferença de magia e sinistra bruxaria, e né? bruxaria. Pois né? é. Por que eu usei esse termo? Né? Nossa, eu queria que vocês tivessem em mente o aprendizado sobre o que é a coisa. E cara, é pesado o assunto, e eu pedi, inclusive, antes de começar o programa, que no final a Ana nos ajude a fazer uma magia, um feitiço, para descontaminar a gente desses termos feios que a gente vai falar hoje, que são pesadões, né? Uhum. Vamos começar, Ana? Começando então. Por onde você quer começar? Bom, a gente pode esclarecer primeiro por que eu fiz essa distinção entre magia sinistra e não bruxaria sinistra, né? Então, primeiro, vamos entender de onde isso surge. Chama magia sinistra porque são modalidades. Então, vamos retomar algumas coisas que eu até falei em podcasts anteriores, né? Que é o seguinte: a bruxaria, ela envolve a manipulação da sua intenção, né? E da mesma forma a magia. Então, se você vai fazer um feitiço, para qual fim? Existe uma manipulação que você utiliza de elementos para materializar a sua intenção. E o que acontece com essa magia sinistra, né? De onde ela vem? Primeiro, o que chama atenção? Ela se tornou em evidência a partir do século XIX, com vertentes de ocultistas, que eram verdadeiras seitas lideradas por homens. Peraí. Exatamente. Quer dizer que bruxaria, que era uma coisa até então empurrada nas costas das mulheres, sim, a origem é masculina. No caso da magia sinistra, sim. Olha. A bruxaria, não. A bruxaria sempre foi a arte das mulheres, predominantemente, como a gente veio discutindo, e numa ideia do paganismo, de uma espiritualidade livre, de você seguir ritos relacionados à natureza, uso da sua mediunidade, artes divinatórias, né? E elas foram acusadas de serem influenciadas pelos demônios, pelos diabos, pela Inquisição, né? Então ficou essa ideia de que a bruxa era má, mas isso é totalmente errado. Agora, entretanto, no século XIX e no século XX, surgiram verdadeiras seitas, organizações de magia sinistra, que a gente chama muito, e aí tem as vertentes, né? A vertente das magias luciferiana, satanista
Goetia. O que é o Goetia? Eu vou explicar cada um. Tá bom, né? vamos lá. E também o que chama de magia do caos, né? Que é pensando nesse esforço da manipulação, né? Eu acho que é importante a gente começar por isso, né? Esclarecimento, a diferença entre Satanás, diabo, demônio, para a gente começar o nosso ponto de partida. Depois você vai ter que fazer aquela magia de... Sim, no final. Caraca. Pode deixar, mas eu acho importante trazer esse assunto. Como eu disse, eu sou uma espiritualista livre, eu sou bruxa, eu uso da bruxaria como a minha conexão com o universo e a minha exercício da minha espiritualidade, mas é o que eu falo. Para eu condenar ou não aprovar uma vertente de magia, eu preciso saber do que se trata, né? Você não pode falar mal de algo sem conhecer. E aí eu fui pesquisar a fundo tudo isso e acho importante trazer aqui porque tem muita coisa que vai surpreender. Primeiro, as menções a diabo, Satanás e demônio, aliás, precisamente primeiro, Satanás e demônio, elas vêm na tradição judaico-cristã. Então, elas estão presentes na Bíblia e na Cabala judaica. Então, vamos trazer curiosidades aqui. Na própria Bíblia, a Bíblia que conhecemos aí, utilizadas pelas igrejas católicas e vertentes de igrejas... A Bíblia é sagrada. Sim, a Bíblia sagrada nas duas versões, né? As versões utilizadas pelas igrejas pentecostais e neopentecostais e as Bíblias utilizadas pela Igreja Católica, né? Algumas pequenas diferenças, mas enfim, é o texto base. Para se ter uma ideia, o termo Satanás aparece 59 vezes na Bíblia, sendo 23 vezes no Velho Testamento e 36 no Novo Testamento. E a palavra demônio aparece 37 vezes no Novo Testamento. Então, primeiro, esses termos não aparecem na tradição da bruxaria pagã, em nenhuma vertente. Aparecem na tradição das religiões judaico-cristãs em seus textos sagrados. De onde é a origem da palavra Satanás? A origem é hebraica, e a palavra diabo e demônio tem origem grega. Diabo é diabolos e demônio daimon, né? Na palavra da origem grega. O que significa Satanás? Significa adversário e acusador. E essa explicação está presente no livro de Jó. E quem é o diabo e o demônio? Na perspectiva do cristianismo, quer dizer aquele que divide e tenta separar o homem de Deus. Porém, na Grécia Antiga, o que é o demônio, o daimon? É aquele que desperta sua consciência, que atenta para o seu uso da sua própria inteligência, independentemente do auxílio dos deuses, pensando que era uma sociedade politeísta. Então, isso modificou o sentido de demônio no sentido do cristianismo. Só para ter exemplos, né? Cristo fala com o demônio numa batalha do bem contra o mal, quando ele está lá isolado, em jejum, né, no alto da montanha, e ele chega a ter esse diálogo com o demônio. Jesus chama Pedro de Satanás por não pensar conforme Deus, mas segundo os homens, rejeitando o caminho da cruz. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 23. Então, até próprio Jesus chama Pedro de demônio, numa hora que ele vê que Pedro está acovardado, né? Outras curiosidades. No século XVI, tem um teólogo alemão e também bispo, o nome dele é Peter Binsfeld.
E ele atribuiu para cada pecado capital a presença de um demônio. Eu tenho até aqui listado. Peraí, é uma lista de nomes de entidades... Uma lista de demônios que são responsáveis por cada pecado capital. Então significa o seguinte: se você, ser humano, tem o pecado da luxúria, por exemplo, é porque você está tentado pelo demônio Asmodeus. Luxúria, Asmodeus. O pecado da ira é o demônio Azazel. Azazel, eu me lembro desse nome, depois a gente pode perguntar para o Tiago, o cineasta. Sim. Azazel, ele apareceu naquele filme do... Como chamava? Aquele que o cara era vermelho, tinha um chifre cortado e uma mão grandona. Hellboy. Ah, Hellboy. Hellboy é o menino do inferno, né? Sim, sim. Azazel aparecia lá naquele filme. Exato. A preguiça é o Belfegor. Gula, Beelzebu. Esse é bem conhecido. Esse é conhecidão. Leviatã é o da inveja. Lúcifer, do orgulho. E o Mammon, da ganância. Esse eu nunca tinha ouvido falar. O Mammon, ele está presente, é mencionado no Novo Testamento, numa fala de Jesus que ele fala: não pense em dar a Deus aquilo que você dá a Mammon. É no sentido de que você não vai conseguir as coisas fazendo um acordo comercial e tal, né? Então você não compra a sua salvação, digamos assim, por meios materiais, por acordos materiais. Então por isso que é pensado na ganância, né? Agora, que outras coisas, né, podemos pensar aí, né? Então, primeiro, olha só, isso é uma coisa para pensarmos. Vamos filosofar um pouco, galera. Trazendo isso para a questão das religiões. No cristianismo, se fala muito em não se falar o nome de Deus em vão. Porém, eu diria que eles cometeram um lapso. Eles não deveriam falar tanto em Satanás, em diabo, etc. Porque você evocar esses nomes significa atrair a vibração desses seres. Então, é por isso que hoje, quando a gente conversou sobre falar sobre esse assunto, eu não queria, eu estava meio incomodado, porque eu não queria trazer esses nomes aqui para a mesa onde minha família se alimenta. Eu sei disso, mas a gente precisa, isso eu diria que na característica de todos eles, né, é importante a gente trazer a questão do esclarecimento. Por quê? Por que eu vim com esse assunto? Porque é o senso comum associar que bruxaria faz o mal, que bruxaria faz feitiços para prejudicar a vida de alguém, que você, por exemplo, amarra a vida de alguém, desgraça a vida de alguém. Pelo contrário, a gente já viu tantos exemplos que você mesma trouxe aqui para a gente. Exato, né? que não é isso. Que não é isso. Agora, lamentavelmente, quem trouxe essa ideia do mal tão presente e do mal que interfere foi as próprias religiões. Por quê? Vamos entender o contexto, né? Você tinha antes sociedades pagãs com seus diferentes sistemas de crenças, muitas politeístas, então não estavam norteadas por um único Deus. Aí convém o judaísmo e depois o cristianismo, quando tem, na Idade Média, uma preocupação em fazer crescer o poder da Igreja Católica. Então, como é que eu faço isso? Dizimando, não só desestimulando, mas dizimando tradições pagãs. Como é que eu associo isso? Quem não aceitar Deus é porque está com o demônio. E é por isso que as bruxas Na verdade, não é quem não aceitar Deus, é quem não aceitar a igreja.
Sim, certo? sim, mas eles se referiam como A igreja como sendo representando Deus. A voz de Deus, Sim. né? E aí, então isso ficou essa visão distorcida, tá? Agora, o que trazendo nessa questão ali, né? Então, por exemplo, eu tenho essa ideia de Satanás, de diabo e de demônio, tá? Agora, aí a gente pensa nesses, né? Uma outra coisa que, pensando na Bíblia, há uma distorção de fatos. Se refere ao próprio Lúcifer, né? Lúcifer é uma questão muito importante a gente trazer aqui. Primeiro, o nome Lúcifer, ele tem aqui, ele deriva da forma romana antiga, Lucen Ferre, que traduzindo seria aquele que traz e porta a luz. Entre os romanos era a maneira como eles se referiam à estrela que aparece no início da manhã, que hoje a gente chama de estrela Vênus, né? a estrela Só d'alva. que nessa época eles chamavam de Lúcifer, por quê? Porque era, na versão em latim, lux ferre, significa estrela da manhã. E só posteriormente foi alterado para Vênus, né? Nos estudos de demonologia, né, que é o estudo aí dessas influências demoníacas, né, entre os vários demônios, Lúcifer foi o que teve maior estreitamento de relacionamento com a humanidade. Agora presta atenção em Lúcifer. De todos os demônios, sem dúvida, é o mais suave. Ele era o anjo preferido de Deus, né? Exato, o nome de origem dele era Samael. E sabe por que ele foi expulso? A queda, o conflito com Deus? Conta. O conflito é o seguinte, porque ele começou a questionar Deus, da maneira como ele tinha organizado todo o conceito de criação das criaturas. Então, ele representa alguém que acha importante que o ser humano consiga atingir o caminho da verdade. Olha que engraçado. Eu vou falar uma frase agora olhando ali, ó. Não questione a igreja. Era isso que eles queriam, não era? Eram isso. Então, na verdade, Lúcifer, o que ele diz? Que a verdade nos traz consciência, conhecimento e, sobretudo, entendimento das consequências do seu livre-arbítrio. Então, Lúcifer, quando ele está na interação com humanos, uma coisa que Lúcifer não aceita é que o ser humano diga, tá vendo? Você me influenciou e por isso eu agi errado. Lúcifer fala, não. Você tem que entender, ter a consciência dos seus atos, saber o que é certo e errado. E saber que se você escolher um caminho, você está no exercício do seu livre-arbítrio. Então, o Lúcifer, junto à humanidade, ele traz esse esclarecimento. Nesse ponto, Lúcifer assume muito o sentido dos gregos do daimon, aquele que alerta sobre suas ações, porque ele tem essa maior proximidade, né? E o que é curioso, na parte hebraica, né, entre os anjos, Lúcifer corresponde a Hailel, que é citado no livro de Isaías, quando Deus se refere ao rei da Babilônia como estrela brilhante. Ó, a estrela da manhã, né? E isso foi muito anterior à elaboração romana da ideia de Lúcifer como estrela da manhã. Então, a primeira denominação foi de Deus em relação ao rei da Babilônia, né? E aí,
o que acontece pensando nas ordens, né? A magia luciferiana e a magia satânica, né? A magia luciferiana, vamos entender um pouco. Do jeito que está na Bíblia, tem hora, às vezes as pessoas que não têm esse conhecimento, esse detalhamento, afinal, do que aconteceu com Lúcifer, etc. e tal, né? Porque não teve acesso à parte da cabala judaica, etc., associa Lúcifer como sendo Satanás. Então, essa é uma das coisas que precisamos corrigir. Satanás não é Lúcifer. São entidades separadas. Quer dizer, não existe não é um demônio. Não, são vários demônios. Olha que barato. São vários demônios. Então, na verdade, você se refere a Satanás de maneira genérica, quando você tem uma predisposição a agir contra aquilo que é pré-estabelecido por Deus. Sim, afinal, o que a gente conhece é céu e inferno. Céu e inferno, essa então, dualidade de bem e mal. Isso, Deus no céu, diabo no inferno. Exatamente. Só que não existe só Lúcifer, aliás, né? Aí tem uma outra parte que é curiosa, né? Que são, por exemplo, que isso a gente vai tratar daqui a pouco, né? Que é o seguinte: o próprio Salomão, conhecido na Bíblia, né? Tem uma parte de um livro, de um feito relacionado por Salomão que não entrou na Bíblia. Na verdade, ele aparece na Bíblia naquela cena que todo mundo conhece, que duas mães alegam ser mães de um bebê, e ele, para tomar essa decisão, fala: então é fácil, eu vou dividir vamos cortar esse bebê no meio, metade fica com cada mãe. Aí a mãe verdadeira entrou num desespero e falou: então me mate, mas não mate meu filho. E aí ele identificou que só a mãe verdadeira seria capaz de morrer pelo próprio filho, e aí o bebê ficou com ela. Então essa é o que aparece ali na Bíblia, essa cena clássica, né? Existe uma obra que chama, um grimório que chama assim, A Chave Menor de Salomão. E é em cima dessa obra que foi inspirada a magia goétia, que você me perguntou do que se trata, né? E é o seguinte, só para adiantar aqui, um dos feitos de Salomão, segundo ali, ele conseguiu aprisionar 72 demônios dentro de um jarro de bronze. O que o cara era? Os caça-fantasmas? É um caça-demônio. E agora o que é curioso, justamente porque ele conseguiu isso, ele se tornou o líder de todos esses demônios. Tiago Quadros, olha lá, os caça-fantasmas aqui, os caras já faziam isso em que ano que era, Ana? Isso daí tá na Bíblia, isso aí é bem antes de Cristo. Caraca, olha lá, Tiaguinho. A época lá da Babilônia. Tiago Quadros, nosso cineasta, podia comentar os caça-fantasmas baseado no que a Ana contou. Sim, aqui, hein? Aí agora o que é curioso, isso deu muitos poderes a Salomão. Né? Porque como ele conseguiu, o que ele fez? Ele aprisionou esses 72 demônios dentro de um vaso de bronze, tá? E aí ele virou um líder, no sentido, os demônios ficaram com medo dele, porque ficaram presos dentro desse jarro. E isso explica, segundo essa explicação que está nas chaves menores de Salomão, o fato de ele ter enriquecido, o fato dele ter 1000 mulheres, né, sexualmente muito potente, ser muito temido, ter muitas terras, ter riqueza, tinha tudo. E aí tem uma lenda que surgiu que disse que Deus ficou cansado do Salomão se achar, né? Porque ele estava assim, eu faço e aconteço, depois que aprisionou esses 72 demônios. O cara é dono do inferno. Ele aprisionou quase que todo o inferno. Exatamente, né? E aí, Deus
ficou incomodado e escondeu o vaso dentro de uma gruta da Babilônia. Só que aí chegaram os babilônios meio desavisados, acharam o vaso e foram dar uma espiadinha. Foram dar uma espiadinha. Nessa espiadinha, 71 demônios escaparam e só Belial ficou lá dentro. Parece o mito da caixa de Pandora lá entre os gregos. Que a história da caixa de Pandora era o seguinte, que Zeus colocou aquela caixa, todas as virtudes, problemas relacionados à humanidade. E falou para Pandora, não é para abrir essa caixa. Só que a curiosidade feminina falou mais alto, né? Que tal eu dar uma espiadinha? E nessa que ela deu a espiadinha, saiu quase tudo de lá de dentro, só ficou a esperança. Por isso que vem o ditado, a esperança é a última que morre. Caraca! É dessa questão. Agora, é curioso que a mesma... Mas peraí, a esperança é um demônio? Na perspectiva dos gregos, não. Era entendido uma caixa que tinha todos os atributos e problema, tudo que era relativo à humanidade, tanto coisas boas como coisas ruins. Por exemplo, tinha dentro dessa caixa a possibilidade da humanidade se tornar imortal. Só que saúde, nenhum problema de saúde, ou um superpoder, tinha tudo nessa caixa. E ela foi inventar de espiar e nisso escapou e só ficou esperança lá dentro. Que história! Então, o curioso é isso, é que você pegou uma lenda, tem uma lenda numa versão cristã, que é semelhante a uma lenda urbana gregos. Dos gregos, pois é. E trazendo isso, né, que ficou, e nesse caso ficou o Belial que ficou aprisionado ali no jarro. Né? Eu vou insistir com quem estiver assistindo. A história tem... O episódio de hoje tem aspectos históricos. A gente não está falando mal da igreja, pelo contrário, a gente curte a ideia de igreja, mas a gente também está mostrando alguns aspectos nos quais o homem distorceu não digo nem os fatos, eu acho que o homem inventou fatos aqui para fazer meio que um controle da população, né? Na verdade, foi um problema da estrutura da religião, tá? Isso é uma coisa que eu me pego aí em relação à tradição judaico-cristã. Em vez de você enaltecer o lado da perfeição de Deus, da bondade de Deus, desde o Velho Testamento, você criou uma versão de Deus a ser temido, um Deus que também é vingativo, um Deus vaidoso, isso no Velho Testamento está muito claro. Deus castiga, né? Deus castiga, Deus manda para o inferno. E mesmo no Novo Testamento, numa proposta dentro de Jesus, ainda assim estão presentes essas falas referentes a Satanás e aos demônios. Então, por exemplo, há lá um episódio de dizer é que essa mulher foi libertada de 7 demônios. Provavelmente essa menção aos 7 demônios foi o que no século XVI deu margem para esse bispo alemão que eu citei em associar que os 7 demônios se referem aos 7 pecados capitais. Só que esse bispo, no século XVI, o Peter Binsfeld, ele atribuiu a característica de cada demônio a cada pecado capital. Né? E aí, você me perguntou o que é a magia goétia, né? O que é a goétia, né? Na verdade, a goétia é um sistema de magia que se inspira nesse livro do Salomão, que chama A Chave Menor de Salomão, do feito que ele conseguiu de aprisionar esses 72 demônios.
Então, é um tipo de magia em que você... ela pressupõe você invocar os demônios, tá? E, é claro, você realiza pacto com esses demônios. O que é o pacto? É uma forma de contrato. Todo pacto vai doar a alma para o demônio? Entenda o seguinte, dependendo desses 72 demônios, mesmo que você queira entregar sua alma, o demônio vai falar: sinto muito, o que você está me pedindo, sua alma não vale isso não. Não é qualquer pessoa que é apta para o demônio acender. Porque vai fazer, é como se fosse um meme, o demônio falasse assim: mas afinal, o que eu vou fazer com essa porcaria? Né? Porque pense, né? O que chama a atenção desses 72 demônios? Cada um deles, eles não vêm sozinhos, eles representam, eles lideram, por exemplo, um exército de mais, por exemplo, Lúcifer, por exemplo, lidera um exército de 56 outros demônios abaixo dele. Beuzebu, outros 50, outros 80, eles nunca vêm sozinhos. Vêm legiões de demônios. Então, pensa 72 mais uma legião que os servem. É gente pra burro, hein? É diabo pra burro. Sim, sim. Então, aí começa a questão. O que envolve esse tipo de magia? E, primeiro, como é que ela é estruturada? E, como eu disse, quais os registros? Vamos entender uma coisa. Claramente o registro temos a partir do século XIX. A minha suspeita, existe isso desde a Idade Média. Por quê? Como eu disse, ela está no domínio masculino. Por que nessa época eu posso assegurar que não tinha, vamos trazer isso para a Idade Média, não tinha mulheres em magia luciferiana, nem satânica, e muito menos goétia. Primeiro, porque na Idade Média pouquíssimas pessoas sabiam ler. Vamos entender isso. Muito menos as mulheres. Mulheres nenhuma, totalmente analfabetas. E toda a estrutura dessas magias se inspira na ritualística da igreja, na ritualística do cristianismo. Então, peraí, vamos fazer, olha, organizando as engrenagens aqui, né? É o que eu falei, então, isso aqui é um podcast para pensar. São sacerdotes, sim, homens. Sim. Mulher não entra no clubinho, não entra, certo? Não. E eles praticam coisas pesadas. Magos? Eles eram magistas. Mago é diferente, mago é do bem, né? Mago é diferente? Porque eles não queriam o termo mago para não associar com misticismo pagão. Eles queriam se prender a uma leitura a partir da ritualística judaico-cristã. Então, eles se autodenominam magistas. E seguem, às vezes, uma estrutura hierárquica, se chamando de alto sacerdote, etc., supremo sacerdote. Se inspira, às vezes, dentro, assim como na Igreja Católica, né? Você tem o Papa, você tem bispo, você tem cardeal, eles traziam termos semelhantes aí. Eu me lembro, a gente viu recentemente isso acontecer muito, né, nas igrejas mais modernas. Muita gente se Peraí, vou falar de novo aqui. A gente viu muita gente se autodenominando bispo alguma coisa, sendo que o bispo é tradicionalmente algo da igreja católica. Sim. Né? Mas a gente tem visto esse tipo de autodenominação acontecendo na igreja evangélica quando os pastores importantes passam a se denominar bispos, né? E tem outros que se definem como ministros também. Ministro, isso é verdade. Tem pastor, ministro, né? Sim. Então, são termos que eles utilizam, tá? Agora, o que acontece nessa magia goétia? Então, primeiro, ele se inspira num procedimento de você invocar. O que é curioso aí?
E por que como eu disse, né, eu tenho uma suspeita que desde a Idade Média tenha tido uma facção que resolveu seguir esse caminho junto com os demônios. Porém, o que eu posso dizer, se eles tinham uma ritualística de seita, eles foram precavidos o suficiente para não serem perseguidos pela Inquisição. E aí o foco ficou todo nas mulheres. Então, se existiu, não temos esse registro. Eu tenho uma suspeita que tenha existido. Por que eu tenho essa suspeita? Porque se você pensar a Idade Média, é um período muito sombrio, né? É um período de muito controle da igreja. Então, é claro que nesse intuito porque a sede de quem vai por esses caminhos é querer resultado rápido. Então, essas vertentes, o que muitos alegam, é que é um tipo de magia, de invocação, que quando você tem esse demônio próximo a você, aquilo que você pede você consegue mais rápido do que na baixa magia. Isso é um outro conceito que eu preciso trazer aqui, que é importante, a diferença entre baixa magia e alta magia. É o inverso do sentido. Às vezes a gente pensa que baixa magia é a magia ruim e a alta magia é a magia elevada. Não. A baixa magia é a magia que lida com o que tem mais à mão. Então, por exemplo, a bruxaria natural, a bruxaria eclética é baixa magia. Por quê? Eu não recorro a entidades, eu manipulo as energias a partir dos elementais, terra, água, fogo e ar, né? E eu trabalho por aí. Alta magia já é a ritualística em que você usa muito forte recursos mediúnicos para invocação e evocação de espíritos, né? Então, pensando na magia voltada ao bem, né? Quando você desenvolve isso se aproximando de um panteão de deuses, né? Hécate, deuses nórdicos, outros deuses gregos. E na alta magia, também, aí voltado para esse lado, né? Dos demônios, ela é considerada alta magia. Por quê? Porque você literalmente vai fazer todo um envolvimento para ter uma comunicação real com esses demônios, com as próprias divindades. Por isso que chama alta magia, porque eu estou conseguindo me aproximar da divindade, mesmo quando seja para fins maléficos. É essa distinção que é alta magia. Toda alta magia é para o mal? Não. Eu posso ter um exercício de alta magia se eu sigo dentro de um panteão grego e, por exemplo, eu tenho como divindade Hécate, por exemplo, responsável, pensando pela natureza, pela colheita, etc. E se eu consigo uma comunicação com Hécate, eu sinto a presença de Hécate, eu faço rituais com auxílio de Hécate, eu estou exercendo alta magia também. Só que é uma alta magia para um lado bom, né? Porque fazer uma alta magia com Belial, com Belzebu, eu acho meio complicado, sai coisa boa daí, né? Sim, é verdade. Né? E aí uma coisa que é importante destacarmos, né? Então se inspiram nessa obra, que são as 72, são as chaves menores de Salomão, nesse ritual do aprisionamento dos demônios. Mas assim, o que é importante aqui, o alerta? O magista que entra em contato, que começa a se interessar por magia goétia, se ele for na inocência, ele pode ter sérios problemas. Por quê? Primeiro porque você vai toda numa ritualística de um estado de meditação para você conseguir entrar num estado um estado alfa, como o pessoal fala, né? De um sentido de comunicação com a divindade, nesse caso os demônios. O que pode acontecer nesse quadro é que o magista ele vai entrar em contato
com seu próprio lado sombra, ou seja, todo ser humano ele não tem a dimensão clara de quão perverso e quão sádico e quão vingativo e quão assassino ele pode ser. E aí, ao entrar nesse caminho do contato direto com esses demônios, pode levar um quadro de desenvolvimento de paranoias e esquizofrenias. Sabe como aquele filme do Exorcista? Né? E tem um que, eu não lembro qual era o nome, que era envolvido um caso real de uma adolescente que ela era realmente, incorporava demônios, ela se autoflagelava e chamaram um padre para fazer para excomungar e tal. E nesse filme acontece isso, que na hora que ele tem a revelação que era o Belial que estava dentro dela, né? Que queria a alma da menina de todo custo, né? Então, na verdade, é o caso, a magia da Goetia, ela se pauta muito pelo processo de o que é a diferença entre invocação e evocação, né? Invocação é quando eu faço todo um preparo e um esforço para eu incorporar o espírito, e nesse caso eu incorporar o demônio. É um caso de possessão demoníaca. E evocação é quando eu crio uma cerimônia para que o demônio apareça aqui e eu tenho um papinho com ele. Né? Não é você, por isso que eu olhei para cá. Né? Não está aqui não, né? Mas é como se fosse assim. Né? E que tipos de pactos são feitos, né, dentro de uma magia goétia? É assim, quanto mais difícil o pedido, maior o sacrifício por parte do magista. Vamos entender o que é complexo aí. Quando você vai nessas linhas, magia goétia e magia satanista e magia luciferiana, há um processo de doação da sua energia para o demônio. É como se fosse um processo de vampirismo. Ele se alimenta da sua energia. Mas os magistas não usam a própria energia. Eles dão a energia de outro maluco ali, né? Sim e não, tá? Ele dá parte da energia dele em toda a sessão de incorporação. Consome muito da energia vital dele. Mas não a ponto do cara morrer. Depende aí que tá. Depende do pacto que ele realizar. Quanto mais difícil o pacto, maior o sacrifício. O que outras coisas eles fazem? Eles fazem oferendas, por exemplo, de alimentos, de coisas exóticas. Porque, pensando ali, né? Vamos pegar ali o Belzebu, que é o comilão, né? Então, se a pessoa está incorporando, porque está um jantar exótico, né? Então, a pessoa vai lá comendo, feito louca. Mas, na verdade, ela vai comer muito além da conta, porque é o Belzebu que está se satisfazendo disso. E isso pode vir a ser um problema mortal para o magista, eventualmente. E outra coisa, como é que esses demônios atendem rápido e pode levar um susto à pessoa, né? Então, assim, a forma de você realizar pedidos. Então, eu vou trazer um exemplo besta, mas possível de acontecer. Então, pensa alguém que está na magia goétia, faz um pacto com um determinado demônio e fala, olha, eu quero ter um patrimônio, eu quero ter em mãos, em um mês, a quantia de 500 mil reais. Só que ele não esclarece para o demônio como ele quer isso. O demônio é prático, ele vai falar, peraí, ele é filho único, os pais têm um imóvel
Ele é o único herdeiro, então dá um jeito dos pais morrerem num acidente. Ele recebe o imóvel, vende o imóvel, tem 500 mil até mais, resolvido. Só que o magista, quem fez o pacto, não queria obter dinheiro desta forma. Só que qual foi o erro dele? Não esclareceu direitinho para o demônio. Então o demônio, ele não tem ele procura as brechas, né? Ele procura a brecha. Você quer dinheiro rápido? Ok. Eu vou pegar um criminoso que vai fazer um depósito fantasma na sua conta, pronto, você tem o dinheiro rápido. Ah, mas eu posso ir para a cadeia. Você não me explicou como você queria. Então é isso que acontece muito nesse tipo de magia. Que outras práticas eles têm? Às vezes assim, aí é que é o lado pesado. Que se tem registro no século XIX e principalmente no século XX. Tá? Vamos voltar agora às outras modalidades, os luciferianos e os satanistas. Quem são os luciferianos? Acredite, nos Estados Unidos, nos anos 60, foi criada a Igreja Luciferiana e a Igreja Satânica. Olha o termo. Mas igreja. Igreja. E qual é a diferença entre luciferianos e satanistas? Luciferiano, assim, pela origem, é pensado uma forma de magia que elege o Lúcifer pensando no aspecto do anjo caído como um espírito da verdade, da revelação, do autoconhecimento e tal, tá? Mas tem a manipulação, digamos assim, que, por exemplo, do uso do livre-arbítrio. Ah, fulano aprontou comigo, ok, eu faço lá um ritual, assim, aprontou comigo, eu devolvo na mesma medida. Ele se baseia muito assim, na manipulação de mais ou menos olho por olho, dente por dente, tá? Isso é uma ala dos luciferianos. Há uma outra ala dos luciferianos que se misturam com os satanistas. Ana, em que época esses satanistas, luciferianos, goéticos, né? Goéticos, quando que eles começaram a aflorar e mostrar um pouco mais sua presença? Principalmente, começou no século XIX, então vou trazer um famoso dentro do satanismo, que é o Alex Crowley. Quem é o Alex Crowley? Ele era do movimento da Aurora Dourada, que era os responsáveis pela criação do tarô de Rider-Waite. Então, eles eram ocultistas, envolvidos com leitura de tarô, etc. Só que o Crowley, ele teve um desentendimento com os outros membros da Golden Dawn, né, que é a Aurora Dourada, e ele resolveu desenvolver um caminho próprio da leitura do tarô e começou a se interessar por essa questão da goétia, né, e também da questão do satanismo. Ele começou a estudar e aí ele começou a criar, assim, até ter seguidores e tal, e ele começou a incluir umas práticas de rituais que envolviam, às vezes, também a questão da fertilidade, do sexo. Ele era muito provocativo nessa época. Então, esse é um que ficou famoso. Mas, é claro, no Crowley não tem nenhum registro de alguma coisa que tenha saído do controle ou um pacto que tenha envolvido sacrifício humano, sacrifício de animal, nada disso. Mas ele tinha essa questão do interesse pelo entendimento do que eram esses diabos satânicos e demônios. A maior força dos luciferianos, dos satanistas e da magia goética foi principalmente no século XX.
nos Estados Unidos, a fundação da Igreja Luciferiana, era assim como ele se referiam. Era uma igreja. Uma igreja, exatamente, se deu nos anos 60. A Igreja Luciferiana e a Igreja Satanista. Qual a diferença das duas? Lúcifer pensado como segue assim a exemplo de uma divindade, né, de origem nos textos sagrados, de um anjo caído, né, mas que era um anjo muito voltado a essa ideia do conhecimento da verdade e do conhecimento. Então, essa igreja luciferiana, ela veio criticar as igrejas de vertentes cristãs existentes, no sentido de saiba, conheça a verdade, né? Conheça o que representa as suas ações e o exercício do seu livre-arbítrio. Então, era uma igreja mais voltada a essa ideia do autoconhecimento, mas era considerada uma afronta a todos, porque, como eu disse, né, para as pessoas que seguem o cristianismo, muitas vezes associam Lúcifer como sendo o diabo e Satanás, e não é bem assim, né? Não é isso, são expressões distantes. A igreja satânica, ela já é mais pesada. Ela quer mostrar uma ordem do confronto, da negação ao cristianismo, tanto que eles se realizam, por exemplo, as missas são chamadas é o termo que eles usam, missas negras, porque eles pegam uma ritualística em que se inspira no modelo do ritual de uma missa católica, só que no lugar de Deus você coloca Satanás, né? Você faz você faz até as orações, né? Equivalente ao que seria dos 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso. É tudo voltado ao capeta. É tudo reconstruída, tendo como o grande líder sendo Satanás, né? E essas igrejas satânicas, ela, por exemplo, nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, quando elas foram crescendo em diferentes localidades, lamentavelmente, houve situações de rituais pesados, rituais macabros, envolvendo sacrifício de animais, sacrifícios de criança, sabe? Eita. Coisas muito pesadas, porque é aquilo que eu estava esclarecendo antes. O problema do pacto é o seguinte: para os demônios, tecnicamente, eles conseguem as coisas que os humanos querem mais rápido, só que isso envolve um sacrifício humano e um sacrifício de energia. Então, significa o seguinte: se você quer uma coisa, quanto mais poder você quiser, mais dinheiro você quiser, mais visibilidade você quiser, mais complexo se tornará o ritual. E aí, é claro, na mente dessas pessoas, eles envolvem pactos de sangue, de morte, né? Oferendas macabras. Isso é maluquice. Totalmente. Mais do que isso, eu acho que é perversidade. Eu não gosto de chamar de loucura, porque loucura eu entendo muitas vezes como um quadro de doença. E nem todo louco é mau. Agora, uma pessoa perversa, ela é má, sim. A gente podia trazer esse assunto. Eu mencionei hoje o Tiago Quadros, para a gente falar sobre os filmes, mas a Ana está mencionando aspectos mentais e psicológicos da coisa. A gente podia trazer uma hora o Dimas Dion para tratar desses assuntos e explicar um pouco do funcionamento da cabeça humana, né? Sem dúvida. Dimas, está convocado, irmão. Agora, tem uma outra referência que eu encontrei aqui sobre satanismo, que teve uma organização chamada Hellfire Club,
o Clube de Fogo do Inferno, no século XVIII, e ela era comandada por Sir Francis Dashwood. Também realizava essas missas, etc. E eles começaram a fazer isso, né, numa afronta às igrejas. Só que o negócio assumiu um descontrole tal que o rei da Inglaterra na época, que eu não me lembro o nome quem era, resolveu liquidar e proibir as igrejas satânicas, né, na Inglaterra. Pergunta sobre os 72. Já? Pode perguntar. Tá. Ana, você mencionou 72 demônios. De onde veio esse número? Ah, você pegou no ponto que eu considero um dos mais interessantes para trazermos hoje, né? Da mesma forma que temos esses 72, de onde vieram esses demônios, né? Vamos entender. Então, primeiro, todos eles tinham origem angelical, eram anjos, estavam todos no céu. Só que Lúcifer afrontou Deus porque ele questionou. Ele foi o grande questionador. Ele quer saber, mas por que é assim, por que é assado? E às vezes Deus não tinha muita paciência e falava, isso não é da sua conta. Eu falei, mas como não é da minha conta, eu tenho direito a ter conhecimento e tal. E aí ele criou caso com Deus, foi expulso. Quando ele foi expulso, vários anjos não aceitaram a expulsão de Lúcifer e foram junto com ele por livre e espontânea vontade. Rebeldia. Motim. Exato, motim. E aí outros que perceberam essa instabilidade, eles falaram assim, não, vamos nos organizar, porque acho que Deus não está com essa bola toda, não. Então cada um foi criando um problema em outros aspectos. E aí eles também foram expulsos. Então todos esses 72, não quer dizer que eles já nasceram perversos dessa forma. Eram anjos e, é claro, se rebelaram e caíram e foram para as zonas infernais, digamos assim, né? Agora, o mais curioso, da mesma forma que temos 72 demônios, na referência à angiologia hebraica, que está ali na Cabala, nós temos uma coisa que tem um nome bem complicado, eu vou dizer devagar aqui, chama Shem Hanforash, que são 72 nomes de Deus, de 3 letras cada, formados a partir do Tetragrammaton, que são a sigla YHWH, que é o nome de Deus. E isso em 72 partes. Entenda isso, 72 poderes de Deus divididos nos anjos, arcanjos, principados, tem os querubins, toda essa ordem dos anjos. Quer dizer, exatamente 72, exatamente isso 72. Cria um aí equilíbrio acaba tendo um equilíbrio. Metade ficou perversa e metade. Então, por isso que ficou uma dualidade dentro da visão dessas religiões entre o bem e o mal. Eu tenho Deus, e isso como eles entenderam, e eu tenho Satanás, mas na verdade eu não tenho uma hierarquia máxima, né, de quem é o maior de todos. Eu tenho vários, né? Então eu tenho Lúcifer, eu tenho Beelzebu, eu tenho Belial e os outros 72, todos eles com nomes complicados. Mas o que marca, nesse caso dos demônios, e essas expressões do mal, vamos dizer assim, é que eles nunca... Assim, o que é diferente, o que eu quero dizer isso em termos de magia, tá? Por que essa magia voltada a eu chamar esses demônios para conseguir algo é complicado? Porque, por exemplo, se eu vou fazer um pedido
especial a anjos, né? Vamos pegar assim, não estou falando só de anjo da guarda. Anjo da guarda quer dizer o seguinte: se eu sou uma criatura imperfeita, o meu anjo da guarda pode ser até bonzinho, mas não é lá essas coisas. Mas né? é um anjo protetor. É um anjo protetor, mas eu quero dizer, ele não tem muitos poderes. Agora vamos pensar dentro dessa angiologia. Se eu vou lá e quero uma abertura de caminhos com o anjo Gabriel, por exemplo, né? Arcanjo Gabriel. Se eu faço todo um trabalho para evocar ou para invocar Arcanjo Gabriel, o Arcanjo Gabriel vem sozinho, tá? Ok. Porém, outra pessoa, eu faço uma invocação para Lúcifer, ou vamos trazer outro, para Belial, por exemplo, para Beelzebul, eles não vêm sozinhos, eles vêm junto com um exército de outros diabos e demônios que estão abaixo deles, são escravizados por eles. Então o problema é esse, porque vamos supor, se eu faço um pedido para o Arcanjo Gabriel, e eu consigo ou não, sou eu e o anjo, ok? Vamos pensar que o Arcanjo Gabriel acha, essa menina é sem noção, não vou fazer isso por ela não. E eu fique muito decepcionada, eu fico irada, eu fico revoltada, eu começo a brigar com Deus, com os anjos. Vocês também, não sei porque vocês querem que eu rezo, né? Vocês não fazem nada, vamos pensar alguém que vai para aí. Quer saber? Vou lá do outro lado, quem sabe eu invocando um demônio, ele vai lá e faz o que eu estou querendo. Faz o que eu estou pedindo. Ok, vamos trazer esse cenário. Eu vou lá e aí eu vou pegar um exemplo aleatório. Mesmo que seja... Lúcifer é mais complicado, como eu disse, dos demônios é o melhor de todos, tá? Porque ele, na verdade... é o menos pior. Eu diria que eu não vejo um lado negativo em Lúcifer. Pelo seguinte, até porque ele questiona, né? Pelo fato, ele não é um lado negativo no sentido de que ele auxilia a humanidade a entender as leis divinas. Ou seja, Deus te deu livre-arbítrio, então não ponha a culpa em mim, eu não te estimulei a nada, você tomou essa decisão porque quis, então arque com as consequências. Então ele é o espírito da verdade e do esclarecimento. Então nesse sentido eu não vejo um lado perverso comparado com os demais demônios, né? No sentido, o lado ruim de Lúcifer, eu diria, dentro do entendimento das religiões cristãs, é que ele é desobediente a Deus. O sujeito se acha, sabe? Naquele sentido. Como, né? É aquela história do filho desrespeitar o pai, sabe? Então, é meio sem medida. O problema do Lúcifer é esse. Agora, pensado em potencial de maldade, tem outros que superam em termos de sadismo mesmo. Então vamos trazer aí um outro exemplo. Pega lá um Beelzebul aí, você faz lá um acordo com Beelzebul. O problema é que Beelzebul não vai vir sozinho, ele vai vir com uma legião de 56 demônios. Pra você se livrar deles depois... Aí é pior ainda, porque se você se arrepender... Tem 50 e tantos... É assim, se você, por exemplo, se desentende com Deus, com os anjos, etc., e pede perdão... você pode ser perdoado, você não vai ser castigado, né? Lá no outro lado, agora, o preço é mais caro. Não, você não chamou? Agora não Agora larga. já era. E aí, para você se libertar, e você não vai se libertar só de um. Sim, tem você outra vai se libertar turma. precisa se libertar do Beelzebul e da legião que vem junto com ele. Então, esse é o principal problema. E é por isso que as pessoas, que é o que dizem, que muito envolvidas com esse lado dessa magia sinistra, desenvolvem problemas psíquicos. Mas, Ana, a gente estava falando agora há pouco sobre um equilíbrio. Sim. Né?
Então, se o lado do mal tem um exército tão grande e o lado do bem tem um exército menor, eu entendo que cada um do lado do bem seja extremamente forte para que haja esse equilíbrio. Para que haja esse equilíbrio, na verdade, é o seguinte. Se você trouxer o esclarecimento, aí é o lado da humanidade também, né? Se trouxer o esclarecimento que você se envolver com o lado obscuro de entidades, e isso é um caminho sem volta e que você não tem dimensão do que irá acontecer, é diferente de você falar, então é melhor eu ir por esse outro caminho que, bem ou mal, eu não serei castigado de toda forma. Aí que eu estabeleço o equilíbrio. Onde eu tenho equilíbrio, onde tem o perdão, onde tem a tomada de consciência. Então não há equilíbrio entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Não há equilíbrio. O inferno é mais poderoso. Assim, se não depender da humanidade tomar essa decisão. Na verdade, assim, segundo dizem, sim, tem esse equilíbrio porque, na verdade, assim, Deus, sabendo que tem lá o inferno, ele também põe umas regras lá. Olha, vocês não podem sair de lá toda hora, vocês não podem fazer isso toda hora. Então, existe uma dinâmica do universo que um lado meio respeita o outro. Tipo assim, olha, você não vai subir aqui, mas eu também não interferir aqui, mas não é para ficar passeando lá na Terra como vocês bem entendem. É a hora que tem essa dinâmica ali, sabe? Tá. É complicado esse papo, hein, Ana? É complicado, mas é aquilo que eu falei, né? O que é importante de tudo isso que eu quero dizer é assim, afinal, né? Onde entra a bruxaria em tudo isso? E a minha esclarecimento não entra. Então, primeiro, não tem essa história de dizer que se alguma coisa está errada, é porque é bruxaria que fez isso, né? Uma bruxaria do mal. Não, é alguém que está lidando com magia goética de manifestação intencionada ou está devolvendo... Tá se vingando do inimigo, né? O inimigo aprontou, devolveu na forma de uma magia pesada. Mas isso não é uma prática instituída pela bruxaria. A bruxaria tem uma outra relação. Sim, a gente já viu aqui, você já mostrou em podcasts anteriores Mostrarei, um lado extremamente bonito, gostoso. Eu só estou trazendo isso até porque podem vir pessoas novas nesse podcast e entender essa diferença, né? E mais ainda... O que é triste, né? Você vê uma tendência que são seitas, predominantemente comandada por homens, né? Principalmente nessas épocas que foram muito expoentes, século XIX e parte do XX. E aí você joga que a culpa são de mulheres bruxas lá atrás. Verdade. Não, eu acho que questionar tudo, a igreja, a política, o futebol, a ciência tem que ser questionada. Aliás, se a gente pensar em questionamento, a entidade que mais questiona é a ciência. Sim, porque na verdade eu acho que é importante, assim, eu acho que é isso que eu acho que é um recado que eu gostaria de deixar para todo mundo, sabe? É assim, e esse recado seja o caminho que você escolheu, se você é católico, praticante ou não, se você segue uma igreja evangélica, seja qual ela for, se você está no judaísmo, no islamismo, na Umbanda, no budismo, não importa na onde. Umbanda, no espiritismo, na vertente de Kardec. Primeiro esse conselho, pensando no lado religiões em geral. Não se contentem com a palavra de seus líderes religiosos em cerimônias religiosas. É o seguinte, você é católico e você é evangélico, vai ter que ler a Bíblia sim. E não é a ler a Bíblia como um ato de adoração ou decorar partes da Bíblia. É o ler, estudar, refletir e analisar. Se você é espírita na linha do Kardec, não é só seguir
lá o que aparece nas palestras espíritas ou na escola espírita, com livros didáticos que tentam trazer de forma mastigadinha o que Kardec falou nas obras que psicografou. Não, psicografou não, que codificou, né? A codificação de Kardec. Tem que ir nas obras originais de Kardec. Ana, você conhece muçulmanos? Sim. Eu também conheço muçulmanos. Sim. Tá? São pessoas doces, sim, de bom coração, de tudo de bom. Sim. Mas tem alguns, eu vou falar, vai. Mas tem alguns tapados que leem, que fazem a leitura do Corão de uma forma deturpada, certamente porque algum líder que leu, cara, impossível essas coisas estarem escritas dessa forma no Corão. Então, e saem fazendo bobagem. Então, eu diria que há um problema em vários setores, né? Então, por exemplo, quando você traz isso, a gente tem um cenário de guerra e atualmente bem complicado, né? Envolvendo ali o Oriente Médio. Aliás, eu nasci, já sabe, cresci, sim, vendo eu tal, também. E tem hora que esses enfrentamentos ficam cada vez piores. O que eu posso dizer é assim, por isso que eu falo, quem segue uma determinada vertente de crença espiritual precisa ler os textos de origem, base dessa crença. E não é ler o resumidinho, é ir na fonte. A Bíblia pode ser cansativa, pode ter letra pequena, pode ser um texto longo. Sinto muito. Tá difícil de entender, né? Porque eles você tem usam... que ir lá e ler, entendeu? Eu li inteira várias Uhum. vezes, e eu estudo, e eu analiso, e eu tive que reler hoje até para pegar parte das informações que eu trouxe aqui. Eu fui espírita kardecista durante quase 13 anos, eu li toda a revista espírita, e eu li as obras de Kardec, então as obras da codificação eu leio e conheço bem. Eu decidi como caminho meu de espiritualidade a bruxaria, então eu leio sobre bruxaria, eu leio sobre história da bruxaria, eu leio sobre bruxaria nas diferentes modalidades, até para definir o que é o meu caminho. E eu realmente insisti de trazer esse tema de hoje, porque eu não posso simplesmente falar, então, magia luciferiana, satanista, não, tô fora. Magia goétia, tô fora. Aí você pergunta, mas você tá fora por quê? Então, é porque é coisa do mal, mas é do mal como? Sei lá, né? O próprio nome já diz que é estranho. Me contaram que é do mal. Eu aprovando ou não algo dentro, eu preciso conhecer. Então, eu fui atrás. Agora, eu vou dizer o que representa isso. Para preparar esse nosso bate-papo de hoje, que eu fiz muitas leituras, e eu fui em leituras específicas dessas vertentes, foi algo tão de energias densas que foi o que eu comentei com você. Eu saí cansada após ter preparado esse assunto, porque energeticamente ele é pesado, né? Agora, não quer dizer que eu estou trazendo demônios aqui, e nem tem como, porque eu não tenho essa afinidade com eles, então vibracionalmente eu não tenho. Agora, outro conselho, né, que a gente pode fazer, né? Se você sente uma energia densa do seu lado, pesada, algo que não vai bem, você tem como fazer um ritual de proteção, né? E um ritual que a gente pode fazer, né? E o que simbolizaria um ritual como esse, né? Acender uma vela branca, pedindo proteção espiritual. Você pode também, para ajudar, ter um copo d'água na frente, que representa as emoções. Segurar uma pedra branca, que pode ser a raulita, que é branca, é uma pedra que ajuda nessa proteção espiritual, ou um quartzo transparente. Mas eu não tenho nem a raulita e nem um quartzo. Pega uma pedra de jardim, né? Uma pedra simplesinha. Não importa qual seja. Não importa. Sabe aquelas pedras que a gente põe em vaso, branquinhas ali? Sim, que você põe sim. para ficar, né? Para proteger. Para enfeitar o vaso. Para enfeitar, às vezes, para proteger a terra, né? Alguma coisa ali. Aquela pedra serve.
né? Uma pedrinha natural. Uma pedrinha natural, né? Pode ser uma pedra dessas de granito de fazer concreto? É que a pedra de granito, ela já foi modificada pela indústria, né? Ela não foi cortada. Foi cortada. Se ela está o mais próximo do bruto, melhor, né? Tá. Então, porque eu não digo essa pedra de granito... Essa aqui, por exemplo, já está tratada. Não, eu me refiro àquela de fazer concreto. Aquela serve. Pegar um punhadinho daquela pedra na mão. Pega. Uma pedra que você encontrou ali num parque e tal, tá. Serve. Assunto pesado hoje, Ana, difícil de engolir, de digerir isso tudo, né? E eu te peço aquilo que a gente conversou hoje no começo, se você pode fazer aqui um ritualzinho para limpar essa energia esquisita que entrou hoje aqui. Vamos? Não, sem dúvida. O que você trouxe, Ana? Eu trouxe o que ajuda muito nossa, assim, uma coisa importante que eu acho assim, a gente sempre fala na bruxaria do uso de velas de diferentes cores, e às vezes você pode ter um impulso assim, já que eu falei em demônios, né? Por que não acender uma vela preta de banimento? Vamos esclarecer. Demônios têm muita força e muito poder. Eu acender uma vela preta e pedir para banir legiões de demônios, eu vou irritar esses demônios. Então, é um caso de banimento que não podemos fazer. Isso é interessante. Porque eles não são simplesmente uns espíritos humanos vingativos, ruins, que estão atrapalhando sua vida, né? Obsessores, como a gente fala, por exemplo, no espiritismo, né? Você está falando com entidades poderosas, legiões, como eu disse. Eles não vêm sozinhos, eles vêm com um exército. Você acender uma vela preta tentando banir demônios, os bichos vão ficar puto da cara. Seria como uma pessoa que visse alguém com uma metralhadora e eu pegasse um estilingue achando que eu ia atacar a pessoa com uma metralhadora. Mas então, você tem um canhão na mão. Aí é que está. Uma vela preta de banimento não se utiliza para afastar energias densas pelo fato de termos falado tudo um assunto pesado que envolve esses demônios, né? Então, nessa hora, como é que fazemos? A gente pede o apoio das forças boas, espirituais elevadas, né? Então, entendendo forças divinas, eu na bruxaria eu trabalho com a bruxaria natural, que envolve os elementos da natureza. Então, se eu estou sentindo energias muito densas por causa desse assunto, eu vou reforçar um pedido de proteção e limpeza do ambiente usando uma vela branca. Eu vou te dar um depoimento, tá? Meu. Apesar da gente ter tocado nesses assuntos mega pesados hoje aqui, eu não me sinto abalado. Parece que isso não me abala. Eu me sinto protegido contra essas energias ruins, tá? Mas mesmo me sentindo protegido e inabalado, eu vou aceitar uma vela branca. Posso ajudar a acender? Por favor. Deixa eu só esclarecer uma coisinha antes. Outra vela de outra cor, vamos supor, a pessoa não tem vela branca em casa, mas se ela tem uma vela ou azul claro ou uma vela roxa, também pode. Por quê? A vela azul claro está relacionada ao anjo da guarda, também à espiritualidade, e a vela roxa também da espiritualidade. Então, pode ser a branca, o azul ou a roxa, nesse caso. Bom, vamos acender essa vela, Ana?
Sim, por favor, eu peço sua ajuda para que Tem você melecar coloque aqui embaixo dentro. primeiro, né? É. Acho que já deu, né? Deu. Opa. Peraí. Ficou? Não? Peraí. Vamos. Ó, cuidado que esse calor aqui tá... Na sua mão? tô sentindo um calor na minha mão. Opa, deu. Deu? Muito bem, temos a vela, temos Temos uma raulita, que é uma pedra branca. Posso ver? Pode. Ela até tem formato de coração também. Olha, estou tentando iluminar. Deixa eu colocar a luz aqui um pouquinho. Sim. Eu Ela não tem sei se umas dá pra ranhuras, mostrar né? aqui na tela. A raulita, ela é uma pedra que auxilia na sustentação da fé, da espiritualidade, da proteção espiritual. Ela é uma pedra que ela tem em poucos lugares. Ela tem no Canadá, Estados Unidos e África do Sul. E quem descobriu essa pedra foi Harry Hall, um geólogo no Canadá no século XIX. E ela chama Raulita em homenagem a ele. Hall. É. Muito bom. Uma pedra muito bonita. Muito bonita, que tem aqui essas uma ranhuras, pedra branca, ela né? tem ranhuras, branca. parecem veios, cinza claro, né? E ela, assim, ela é entendida, ela dá várias, ela tem até ações que auxiliam em casos de osteoporose. Olha. Em contato com a pele, ajuda a reduzir a ansiedade. Você quer dormir bem, você pode pôr embaixo do travesseiro. Muito bom. Então, ela tem muitas propriedades. E ela ajuda, nesse caso, a restabelecer a proteção e a proteção espiritual e o equilíbrio no ambiente. Então, temos a vela, temos a pedra. Temos aqui a pedra representando o elemento terra, mas também em conexão com a espiritualidade. A vela branca, pedindo a proteção espiritual, né? A água, que representa o equilíbrio das emoções. E temos aqui o jato do difusor, que representa o elemento ar. Então, é a abertura dos 4 elementos para fazermos um ritual de proteção agora. Então, o que eu vou fazer? Eu estou abrindo aqui um círculo de proteção no ambiente. Fechar os olhos, eu e você e todo mundo. Mentalizar e dizer o seguinte: pelos elementos terra, fogo, água e ar, aqui representados, e nesse círculo de proteção, eu evoco a proteção da espiritualidade maior, das energias cósmicas que regem o universo e que se equilibram no bem e equilíbrio da humanidade, da natureza e de tudo que contém o universo. Que as energias densas de espíritos sofredores, vingativos, problemáticos, que eles sejam encaminhados para zonas de tratamento, encontrem a luz, a paz, o equilíbrio e a harmonia e sigam sua jornada. Por um mundo em que reine o bem-estar, a harmonia, o aprendizado, a evolução e a felicidade plena. Que assim seja e assim se faça. Eu desfaço o círculo, agradecendo a espiritualidade amiga por todo esse apoio incondicional que ela sempre nos provê. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ana. Foi muito bonito, uma oração muito bonita. Sim. Obrigado. Pessoal, a gente encerra aqui hoje. Eu
convido vocês a assistirem os outros programas do podcast. Fica um abraço a todos. Ana, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Como sempre, muito gentil. Obrigado. Boa noite, galera. Até a próxima.